todos vocês, mais uma vez juntos aqui para refletir, para conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, buscando nas Escrituras Sagradas o conforto, o ensino e o caminho que nós precisamos seguir para a nossa vida, a fim de que nós possamos verdadeiramente encontrar paz, encontrar descanso, encontrar a resposta que os nossos corações precisam nesses dias de tantos questionamentos, de tanto medo, de tantas incertezas que a sociedade vive ao redor do mundo. Nada melhor do que olharmos para a palavra de Deus e ver o que ela tem a dizer a respeito do que nós estamos vivenciando. Muitos têm dito muitas coisas. Uns que é o final dos tempos, outros que é apenas uma virose, outros ainda que é uma grande crise. Mas confesso para vocês que a mim me importa saber o que Deus tem a dizer a respeito do que está acontecendo. Nós temos ouvido que a última palavra é aquela que sai da boca de Deus. E qual é a maneira que eu tenho de verificar qual a palavra que Deus tem a respeito do que estamos vivendo? Examinando as Escrituras. Por isso, todas as noites, nesse mesmo horário das 22 horas, eu tenho feito um convite para que você, juntamente comigo, possamos examinar as Escrituras e ver, constatar o que é que Deus tem a dizer, através da Bíblia Sagrada, a respeito do que o mundo vive hoje. Qual será a palavra que tem mais peso? Qual será a palavra que tem mais poder? Qual será a palavra com a qual eu devo mais me importar? Penso eu que seja a palavra daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a palavra dele é que vai me trazer as respostas que o meu coração, que o seu coração tanto necessitam. Temos meditado, temos ouvido muitas coisas, mas em meio a tudo que se nos apresenta, fica uma pergunta. E essa pergunta eu quero, de início, colocar no ar. Você e eu vamos pautar a nossa vida pela informação ou pela revelação? Meus queridos, nada contra nos informarmos. Pelo contrário, a informação é uma ferramenta preciosa e poderosa. Onde é que eu vou buscar informação? Nas notícias, nas estatísticas, nos relatórios, nos pareceres técnicos, etc. Em outras palavras, basta ligar a TV, basta sintonizar o rádio, basta consultar a internet e eu obterei muita informação. Sem problemas. Mas será que apenas a informação trará a resposta que o meu coração precisa? A vida do servo de Deus deve estar voltada a mais, que se chama revelação. A revelação se encontra aqui, neste livro, na palavra de Deus. E quando eu examino as Escrituras, eu tenho a oportunidade de conhecer o que Deus nos ensina a respeito das circunstâncias. A palavra de Deus
é a verdade. E ela mesma nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus, certa vez, disse ao próprio Satanás, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, Satanás ofereceu a Jesus pão, porque Jesus estava com fome. Já haviam se passado 40 dias em que Jesus estava em jejum. Logo, Satanás foi diretamente colocar, como nós costumamos dizer, o dedo na ferida e ofereceu o pão. Como é que ele ofereceu isso? Tentando a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pães. O que Jesus respondeu? A resposta de Jesus, entre tantas outras, mas especificamente esta, é emblemática. Nem só de pão viverá o homem. Repito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para conhecer a palavra que procede da boca de Deus, eu tenho que examinar as Escrituras. Como está escrito, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E eu não me canso de repetir aquele texto que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119. E na medida em que eu conheço a palavra, eu encontro respostas. E a palavra é o único instrumento deixado por Deus capaz de direcionar meus sentimentos, minhas emoções. Percebem por que é tão difícil as pessoas nos dias de hoje controlarem as emoções? Controlarem os ímpetos? Controlarem sentimentos? Por quê? Porque não conhecem a palavra. A própria palavra, olha só o que ela diz: errais em não conheceres as Escrituras. Portanto, boa parte dos equívocos que eu cometo, eu os cometo porque não conheço as Escrituras. O que Deus tem a me dizer a respeito daquela situação. E o meu intuito aqui, meus queridos, é te ajudar a caminhar olhando. E a única maneira de eu olhar para Jesus é através da palavra. Porque a palavra vai me nortear até que eu consiga focar, né? Igual o pessoal faz assim. Focar em Cristo. Porque é Ele, Cristo, a nossa esperança. A esperança da glória. A esperança da vitória. A esperança das respostas que você e eu precisamos. Não tenha dúvidas de que em Jesus estão as respostas para os dias de hoje. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto muito, muito conhecido da palavra de Deus, que conta a história de 3 jovens que foram provados na sua fé. Esse texto encontra-se no livro de Daniel,
no capítulo número 3. Na verdade, é o capítulo inteiro. Mas eu vou tentar aqui resumir alguns trechos do capítulo. Se você puder, fica aqui uma sugestão de lição de casa para a quarentena. Leia o capítulo 3 do livro de Daniel. Que tal passar uma lição de casa para a gente ocupar o nosso tempo de uma forma abençoada nesses dias de isolamento social? Fica uma sugestão. Como dizem por aí os mais jovens, hashtag fica a dica. Tá bom? Anota a dica aí. Daniel, capítulo 3. Vou colocar para vocês um pouquinho do cenário que esse capítulo traz. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, olha que nome difícil, construiu uma estátua imensa e baixou um decreto que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua que Nabucodonosor havia construído. Aí o que aconteceu? 3 jovens, fiéis a Deus, fiéis à palavra, porque eles conheciam a lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés, os mandamentos, na qual consta o seguinte: não terás outros deuses senão o Senhor. Não os adorarás. Não lhes prestarás culto. Porque só o Senhor, para o povo de Deus, só o Senhor é Deus. Não poderiam se curvar e adorar nenhuma imagem feita por mãos humanas. É o que dizia a lei de Deus. Aí vem um decreto. Quem não cumprisse o decreto teria problemas. Vamos ver o que diz o texto? Repito, vamos pular alguns versículos. Eu contei resumidamente para você o contexto e aí a gente vai direto começar a nossa leitura a partir do versículo 10, ok? Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ai, ai, ai. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Não fizeram caso de ti e dos teus deuses. E a eles não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Vamos fazer uma pausa nesse versículo aqui. Estamos aqui entendendo que os nossos heróis, chamo de heróis porque eles foram submetidos a uma prova e tanto. No decorrer dessa leitura você vai perceber isso. Eles estão sendo postos à prova. Você está sendo posto à prova também. Está preparado? Qual vai ser a sua reação diante da prova? Vai seguir a lei de Deus ou a dos homens? Vai se curvar aquilo que não agrada a Deus? Lembra que a gente falou esses dias? Confia, agrada, entrega e descansa.
Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 7. Está aí num dos vídeos lá para trás. Pesquisa no meu Facebook aí que você vai encontrar todas as lives salvas. Você vai fazer o quê? Você vai confiar, você vai agradar a Deus fazendo a vontade dele, obedecendo às leis, vai entregar nas mãos do Senhor a sua sorte e descansar que Deus vai fazer a parte dele? Está preparado para isso? Vamos continuar lendo? Então Nabucodonosor, versículo 13. Irado e furioso. A Bíblia é tão rica em detalhes e me apaixona de tal forma. Não existe uma vírgula a mais nem a menos no texto bíblico. Ele é perfeito. Foi inspirado por Deus. Olha só que bonito. Diz que o rei Nabucodonosor ficou irado e furioso. Ele não só ficou irado, ele não só ficou furioso. Vocês conseguem imaginar um rei irado e furioso? Muitas vezes o seu inimigo está irado e furioso, não está? Você está com medo dele? A Bíblia fala que o inimigo ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu dou glória a Deus, porque o nosso Jesus Cristo morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! E o rei Nabucodonosor ficou irado e furioso com essa história dos 3 rapazes não adorarem a estátua de ouro que ele construiu. E mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, imagina o rei bravo falando, irado e furioso. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. Olha a palavra do rei Nabucodonosor, desafiando não aos jovens, a Deus. Presta atenção. Final do versículo 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quantas vezes a gente não passa por situações em que nossa fé é posta à prova? A sua fé tem sido posta à prova nessa pandemia? Como é que você vai reagir diante disso? Vamos continuar lendo? Eu quero, através dessas nossas ministrações, ver se eu consigo, com a graça de Deus, que Deus tenha misericórdia da minha vida e me ajude a despertar em você paixão pela palavra de Deus. Ler a Bíblia não assim como um calmante. Deixa eu ler um pouquinho para ver se me dá sono para eu dormir. Não! Lê com paixão, com desejo, para que ela possa entrar e fazer vida no seu coração. Vamos continuar? Responderam, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Olha a coragem. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ou seja, se Deus quiser, ele nos livra. O Deus que nós servimos, você fez uma palavra de desafio, não fez? Pois é. Diante do seu desafio, nós vamos te dizer o seguinte: se o Deus a quem nós servimos quiser, ele poderá nos livrar da fornalha e das suas mãos. Até aí, bom. Que bom. Mas tem uma outra parte que eles também tinham consciência. Olha só.
Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Versículo 18. Se não, quer dizer, se Deus não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, a decisão deles estava tomada. Eles sabiam que Deus tinha poder para livrá-los. Mas eles não tinham certeza se Deus os livraria. Mas eles foram categóricos. Sabe aquela palavra de convicção? Se Deus quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Mas fique sabendo, se Ele não quiser, nem assim a gente vai adorar os seus deuses e a sua imagem de ouro. Você teria coragem de fazer essa atitude, marcar a sua atitude na sua vida diante de tamanho perigo? Você tem coragem de colocar a tua vida na mão de Deus e dizer assim: Senhor, que venha o teu reino, como Jesus orou no Pai Nosso, e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu emprego, no meu negócio, como é no céu. Se o Senhor quiser me livrar da pandemia, Deus vai me livrar. Se Ele não quiser, ainda assim, permaneço fiel a Deus. Lembram do que Jó disse para a mulher dele? Bom, só resumindo rapidinho. Jó tinha 10 filhos. Perdeu os 10 filhos. Jó era rico. Perdeu tudo. Jó tinha saúde. Ficou doente, cheio de feridas. Se coçava com caco de telha, deitado sobre cinzas. Nesse cenário, a mulher dele disse o seguinte: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó olhou para a mulher dele e disse: você está louca. Você fala como uma louca mulher. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em todo esse processo, Jó não pecou. Por quê? Como é que eu faço para não pecar? No meio da pandemia, no meio da desgraça. O contrário da graça é a desgraça. Se eu não estou na graça, eu estou na desgraça. Como é que eu faço para não pecar? E não pecar no meio da graça é fácil. Se bem que tem gente que peca, né? Tá tudo bem, tá uma maravilha, Deus está comigo, e aí eu baixo a guarda e dou lugar à minha velha natureza e peco. Mas e na desgraça? Tá tudo ruim, tudo errado, perdi tudo, tô doente, sobrou só a mulher, no caso de Jó, e ainda para incentivá-lo a abandonar Deus. Só que como Jó não abandonou a Deus, isso pode ser assunto para uma outra live. A Bíblia fala, lá no livro de Jó, que Deus restituiu em dobro tudo quanto antes Jó possuía. Passei um pouquinho de mel na sua boca para ficar com vontade de conhecer sobre a história de Jó? Beleza, essa é a ideia. Depois você vai ler lá no livro de Jó e quem sabe futuramente a gente fala sobre ele também. Mas voltando a Sadraque, Mesaque e Abednego. Rei, agora não é mais com a gente, é contigo e Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Fornalha. Se Ele não quiser, também não nos livra. A gente vai para a fornalha e queima. E pronto. Mas nós não vamos adorar os seus deuses e a sua estátua. E pronto, acabou e fim. Se o rei já está virado e furioso, o que vocês acham que aconteceu? Vamos ver o que diz a palavra? Versículo 19. Estou lendo o capítulo 3 do livro de Daniel. Você vai ler depois, tá bom? Então, sempre que você encontrar essa palavra na Bíblia, abre bem o olho. Vem coisa poderosa pela frente. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria. Ele estava irado e furioso. Agora ele se encheu de fúria. Que medo.
e transtornado. Pensa num rei poderoso e bravo. Transtornado. O aspecto do seu rosto. Imagina, o rei ficou transfigurado de ódio, de raiva. Porque ninguém ousava desafiar o poder de um rei. Só que tem um porém. Esses jovens fizeram uma escolha. Eles preferiram desafiar o rei Nabucodonosor do que trair o rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, que está no céu. Eles fizeram uma escolha. Você e eu temos que fazer uma escolha também. Qual tem sido a sua? Porque a sua escolha trará consequências. Mas vamos continuar a leitura. O rei ficou transtornado o seu aspecto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Pensa assim. A fornalha, uma fornalha. Queima, né? Aí o problema ficou 7 vezes pior, porque a fornalha ficou 7 vezes mais aquecida. Consegue imaginar? A fé que aqueles 3 tinham em Deus foi posta à prova ainda 7 vezes mais. O que será que aconteceu? Vamos ver? Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo. Então, olha lá de novo, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Não bastasse a fornalha, Nabucodonosor ainda deu ordem a que os homens mais poderosos do exército se encarregassem de amarrar, bem amarrados, 3, para jogar na fornalha. Fogo, 7 vezes mais quente e bem amarrado. Alguma chance? O que vocês acham? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não é a nossa opinião que vale, é o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra do rei, versículo 22, era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. De que maneira? As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Pensa no calor. Os soldados mais poderosos, aqueles guarda-roupas do exército, sabe? 3x2 de largura. Amarraram, mas o calor era tanto que, como eles se aproximaram da fornalha para jogar os 3 lá dentro, ainda jogaram, né? Ainda arremessa para dentro do fogo. O calor era tanto que esses homens morreram. Não precisava nem cair na fornalha para morrer, bastava chegar perto. Pensou nisso? Olha como a Bíblia é cheia de detalhes, e detalhes ricos e maravilhosos. Aí o rei, o que será que aconteceu com o rei? Vamos ver? Versículo 24. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. 3 atados, lançados no fogo. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo,
Opa! Mudou o tom do rei. Veja o que a fé pode fazer. Veja o que a fé é capaz de fazer. Um rei transtornado em seu semblante, tomado de fúria, irado e furioso, se dirigiu aos jovens de lá de fora. Sadraque, gritando ele, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Esqueceu, essa altura já não tinha mais a estátua, já não era mais importante os deuses de Nabucodonosor. Não. Agora o assunto é outro. Servos do Deus Altíssimo. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Sabe para que o fogo serviu? Só para queimar o que amarrava os 3 jovens. Nem o fio de cabelo deles ficou chamuscado. Pensa num Deus poderoso. E sabe quem é? É o nosso Deus. O meu Deus, o seu Deus, se você crê em Jesus. É Ele, é dele que nós estamos falando. O grande eu sou. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. E os jovens que foram jogados lá na fornalha saíram andando ilesos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cara de pergunta agora. Será que eles tiveram medo? Claro que tiveram medo. Claro que tiveram medo. Não precisa pensar 2 vezes para responder. Mas o medo não era maior do que a fé. Você está com medo da pandemia? Tudo bem. Mas o seu medo não pode ser maior do que a sua fé. Você está com medo do coronavírus, a tal Covid-19? Tudo bem. Mas o seu medo não pode ser maior do que a sua fé. E como é que eu faço para o meu medo não ser maior do que a minha fé? Sabe o que é que vai ser maior? Aquilo que você olhar. Vou repetir. Sabe o que é que será maior? Aquilo que você olhar. Os 3 jovens, eles olharam para o rei, furioso e irado, para o fogo, 7 vezes mais aceso, e eles atados, sendo jogados por soldados parrudos, ou eles olharam para o Senhor? Eles olharam para o Senhor. Portanto, a sua fé foi no Senhor. Você está olhando para onde? Você está olhando para o vírus? Para a crise econômica? Ou para o Senhor Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas? Quero te convidar a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Como esses jovens fizeram, eles olharam para Deus. E Deus, quando você olha para Deus, sabe o que acontece? Você move as mãos do Senhor. E mesmo que você esteja na fornalha, Deus estará lá com você. Às vezes Deus te livra do fogo. Mas às vezes Ele não te livra do fogo. Mas Ele está com você no meio da fornalha. Lembra que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Para onde eu olhar, ali vai alimentar a minha fé. Eles olharam para o fogo? Não, eles continuaram olhando para o Senhor, ainda que isso lhes custasse a vida. Olha para Jesus. E diz o texto que eles saíram da fornalha. Versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não
presta atenção, todas as autoridades viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. O fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Às vezes a gente fica perto de uma churrasqueira e fica com cheiro de churrasco, cheiro de queimado. Nem isso eles tinham. Nem cheiro de queimado eles tinham. Que Deus é esse? Oh, glórias a Deus. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: quando a sua fé permanece, você leva as pessoas a glorificarem a Deus. Olha só o que o rei falou. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí vem a decisão do rei, versículo 29. Portanto, faço um decreto. Aí vem um novo decreto. O decreto anterior era que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua de ouro. Agora, o rei fez outro decreto, mudando. Algo novo. Faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas caídas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Eu tenho pedido para você recitar certos textos da Bíblia, para que isso fortaleça a sua fé. Falei sobre Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Falei também sobre Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 13. Agora eu quero deixar esse texto aqui de Daniel. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Quando você se deparar com estatísticas, com números, com perigos, com questões referentes a essa pandemia, não seja imprudente, não deixe de tomar as precauções, mantenha isolamento social, tudo bem. Mas, diga isso, não há outro Deus capaz de livrar como esse. Eu hoje precisei sair, fui à farmácia, alguns outros lugares. Fui de máscara. Porque assim temos que nos precaver. Mesmo não sendo grupo de risco, temos que tomar as medidas. Mas a minha fé tem que ser inabalável naquele que é o grande eu sou. Naquele que pode todas as coisas. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Feche os seus olhos, querido Deus. Eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é verdadeira e ela traz conforto para as nossas almas. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor visite a cada uma das pessoas que estão me ouvindo através das redes sociais nesta noite. E aqueles que ouvirão mais tarde. Que Deus possa visitar os seus lares com bênção, com graça, renovando as suas forças e aumentando a sua fé. Pai, que essas minhas palavras não sejam minhas, mas tuas. E que o Senhor, através do seu Espírito, possa fortalecer os corações, trazendo consolo, tranquilidade e paz. E fortalecendo a sua fé. Eu oro e te peço que assim seja, para a glória do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. E se você crê, diga aí onde você está. Amém e amém. Amém significa assim seja. Então, quando você fala amém, você está concordando e dizendo assim seja. Assim seja. Não há outro Deus que pode livrar como esse Deus, o Senhor. Deus te abençoe. Continuo me colocando à sua disposição para, naquilo que for possível, através da palavra, trazer um pouco mais de alento para a sua vida. Hoje mesmo falei com uma pessoa, passei o contato, ela já me chamou no WhatsApp, já adicionei-a na nossa lista de transmissão, onde eu sempre coloco alguma coisa. E, no mais, que Deus abençoe a sua vida. E eu estou à disposição para, como um instrumento, como um canal de bênçãos, te ajudar a enfrentar esse momento. Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está por aqui nesse mesmo horário. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Apenas um detalhe. Ontem, a live no Facebook, no finalzinho, perdemos alguns minutos. Ela caiu e não voltou. Então, infelizmente, cortou uma parte. Tá bom? A gente já tinha passado e superado bom trecho do que precisávamos falar, mas futuramente a gente retoma a partezinha final que ficou faltando. Tá bom? Fica com Deus e eu estou aqui para, junto com você, glorificar esse Deus maravilhoso. Boa noite e até amanhã.